Meu noivo me avisou que passaria 2 semanas na Europa com a ex. Disse que eu devia confiar nele e não agir como as mulheres inseguras que estragam tudo. Então, eu não agi como uma mulher insegura. Agi como uma mulher inteligente. Tenho 30 anos, moro em Austin, no Texas, e até 3 semanas antes do que seria o dia mais importante da minha vida, eu estava completamente apaixonada pelo meu noivo. Estávamos juntos há 4 anos. 4 anos de construir uma vida, de planejar o futuro, de dividir contas e sonhos. Ele tinha 33 anos, trabalhava com vendas de software e sempre foi aquele tipo de cara carismático que todo mundo adora em festas. Eu trabalhava como designer freelancer, o que me dava liberdade para trabalhar de casa e organizar tudo para o casamento. E olha, eu estava organizando tudo mesmo. O local estava reservado, os convites tinham sido enviados há semanas, o vestido estava pronto, o buffet confirmado. Faltava exatamente 1 mês para o grande dia. Eu estava naquela fase em que você acorda todo dia pensando nos últimos detalhes, conferindo listas, respondendo mensagens de convidados. Era uma loucura boa, sabe? Aquela ansiedade gostosa de quem está prestes a casar com o amor da sua vida. Até que numa terça-feira à noite, enquanto a gente jantava pizza na sala, ele soltou a bomba. De forma casual, como quem comenta sobre o clima. Disse que ia fazer uma viagem de 2 semanas para a Europa. Eu até sorri, achando que era alguma surpresa de lua de mel antecipada ou algo assim. Mas aí ele continuou falando. Disse que iria com a ex-namorada dele e mais 2 amigos em comum. Uma espécie de despedida de solteiro diferente, segundo ele. Eu segurei o pedaço de pizza no ar, sem conseguir engolir. Perguntei se ele estava falando sério. Ele riu. Riu mesmo, como se eu tivesse feito uma piada sem graça. Disse que eu não devia ser uma dessas noivas inseguras que estragam tudo por ciúme bobo. Falou que eram apenas amigos, que a ex dele era uma pessoa super legal e que eu precisava entender como funcionavam os relacionamentos modernos. Me chamou de antiquada. Antiquada. Eu respirei fundo. Muito fundo. Senti meu estômago revirar, mas mantive a calma. Tinha 2 opções ali. Fazer um escândalo, chorar, implorar, me rebaixar ou jogar o jogo dele. Escolhi a segunda opção. Olhei para ele, forcei um sorriso e disse: "Tudo bem. Tenha uma boa viagem." Ele pareceu aliviado. Até me deu um beijo na testa e disse que eu era incrível por ser tão compreensiva. Naquela noite, ele dormiu tranquilo. Eu não preguei o olho. No dia seguinte, assim que ele saiu para trabalhar, comecei a agir. Primeiro, liguei para o local do casamento. Expliquei que precisava cancelar por motivos pessoais urgentes. A mulher do outro lado da linha foi super compreensiva. Disse que por sorte ainda estava dentro do prazo de reembolso parcial. Recebi de volta $6.000. $6.000 que eu ia usar muito bem. Pesquisei na internet e encontrei um detetive particular muito bem avaliado. O nome dele era James Carter. Tinha mais de 15 anos de experiência e várias recomendações de casos de infidelidade. Liguei para ele naquela mesma manhã. Expliquei a situação toda, desde o início. Ele não pareceu surpreso. Disse que casos assim eram mais comuns do que eu imaginava e que poderia começar a trabalhar imediatamente. Cobrou $3.500 adiantados. Transferi na hora. Enquanto meu noivo arrumava as malas animado, falando sobre os lugares que ia visitar, eu fingia interesse. Perguntava sobre o roteiro, sobre onde iam ficar, fingia até entusiasmo. Por dentro, eu estava contando as horas para que ele embarcasse e o detetive começasse a fazer seu trabalho. Ele viajou numa sexta-feira de manhã. Me deu um beijo demorado antes de sair. Disse que me amava e que voltaria logo. Eu retribuí o beijo, disse que também amava e desejei boa viagem. Assim que a porta fechou, peguei o telefone e liguei para o detetive. Passei todas as informações que tinha. O voo, o hotel onde estariam hospedados em Paris. Ele tinha deixado tudo anotado num papel na geladeira, acredita? E os nomes completos dele e da ex. A primeira foto chegou no 3º dia. Eram 10h30 da manhã quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do detetive com um anexo. Abri tremendo. Era uma foto dele e da ex de mãos dadas numa rua de Paris, em frente à Torre Eiffel. Ela estava sorrindo, usando um vestido vermelho. Ele tinha o braço em volta da cintura dela. Pareciam um casal apaixonado em lua de mel. Meu coração apertou. Mas não chorei. Não ainda. Pedi para o detetive continuar. As fotos seguintes foram ainda piores. Eles entrando no mesmo quarto de hotel. Jantando num restaurante chique, com velas na mesa e aquele clima todo romântico. Caminhando pela margem do rio Sena, ela apoiada no ombro dele. Tinha até um vídeo de 30 segundos dos dois se beijando numa ponte. Um beijo longo, daqueles que não deixam dúvidas. O detetive também conseguiu informações extras.
Descobriu que a reserva do hotel tinha sido feita 3 meses antes, muito antes dele me contar sobre a viagem. O quarto estava no nome dos dois. E mais, ele tinha postado algumas fotos nas redes sociais dele com legendas do tipo "Última aventura antes da vida adulta" e "Aproveitando a liberdade enquanto posso". Várias pessoas comentavam fazendo piadas sobre ele estar curtindo os últimos dias de solteiro. Ninguém mencionava que ele tinha uma noiva esperando em casa. Foi nesse momento que a ficha caiu de vez. Isso não era um erro, não era um deslize. Era proposital, planejado, calculado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E pior, ele me achava idiota o suficiente para aceitar. Respirei fundo de novo. Não ia deixar a raiva me dominar. Ia usar ela como combustível. Liguei para uma advogada que uma amiga minha tinha recomendado meses antes, quando eu estava organizando o contrato pré-nupcial. O nome dela era Claire Patterson, especializada em direito de família e disputas contratuais. Marquei uma reunião para aquela mesma tarde. Claire era uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto grisalho, óculos de grau e uma postura que passava confiança. Sentei na frente dela e mostrei tudo. As fotos, os vídeos, os prints das redes sociais, os comprovantes das reservas. Ela analisou tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou nos olhos. Disse que eu tinha um caso forte. Embora não fôssemos casados ainda, tínhamos dividido despesas relacionadas ao casamento, e ele tinha usado recursos de uma conta conjunta para financiar parte dessa viagem. Isso caracterizava o uso indevido de fundos compartilhados. Além disso, o comportamento dele configurava fraude emocional e quebra de compromisso. Ela podia entrar com uma ação civil pedindo reparação por danos materiais e morais. Perguntei quanto tempo levaria. Ela disse que poderia ter os documentos prontos em uma semana. Fechei o acordo ali mesmo. Enquanto ele postava fotos sorrindo pela Europa, eu estava cancelando tudo relacionado ao casamento. Liguei para o buffet, expliquei a situação e consegui reembolso total, porque ainda faltavam 3 semanas. Foram mais $5.200 de volta. Cancelei o fotógrafo, o DJ, o florista. Também consegui devolver o vestido, já que ainda não tinha sido totalmente ajustado. No total, recuperei mais de $15.000. Fechei a conta conjunta. Tirei meu nome de todos os contratos que tínhamos juntos. Mudei a senha do Wi-Fi. Retirei as coisas dele que estavam misturadas com as minhas e coloquei tudo em caixas organizadas na garagem. Fiz questão de ser extremamente organizada. Nada de jogar as coisas de qualquer jeito. Eu queria que ficasse claro. Isso não era um ataque emocional. Era uma decisão racional. Avisei minha família e meus amigos